Ademais, faremos algumas considerações de planos bem distintos para o nosso estudo didaticamente, que é o plano físico, é esse, o extrafísico, que vai além do físico. Tá? Poxa, Vladimir, mas você vai falando, existem alguns momentos que as ideias parecem que caem um pouco uma em cima da outra, um pouco embaralhadas então. Começa a pensar como você imagina, como você pensa, como as ideias funcionam, como elas se manifestam, como elas acabam se materializando para entender todo esse contexto. Vai ficar muito mais fácil. Vamos imaginar então, agora estamos na parte de visões, que o universo é um grande livro, composto de vários níveis e subníveis de vibrações. Como proposta de criação, podemos imaginar que além do nosso universo, que será designado posteriormente como livro, existem outros universos, ou seja, livros, como se fosse uma grande biblioteca existencial onde o Criador atua constantemente. Recomendo você procurar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem mais de 880 mil livros, estão todos digitados na internet. Mas procure as imagens desse lugar, maravilhoso. Então imagine que uma pequena fração da criação do Criador seriam essas imensas bibliotecas aí que existem. E você vivendo dentro de um livro. Para ficar mais didático, sendo o universo um livro, composto de vários níveis e subníveis, ou seja, de vibrações, nós vamos aí falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Quando você pega um livro, nós chamamos aquilo, né, em fronte para ele, você fala, nossa, aqui é a capa. E atrás você fala que é a contracapa. Na verdade, vamos esmiuçar um pouquinho melhor. Ó, quando você pega o livro ali, nós temos a capa, virou essa capa, nós temos a segunda capa. Tudo que tem ali dentro é o miolo, até chegar ao fim, onde você tem a terceira capa e a parte de trás do livro é a quarta capa. Para o nosso exemplo, nós diremos que somente a quarta capa, terceira e quarta capa, são capa dura. E o que você vai perceber é que o miolo, quando você tem uma capa dura, uma página desse miolo é colada na terceira capa. Eu suprimi algumas partes no livro, vai ficar mais fácil de entender. Então você tem um livro e com essas divisões. Então vamos imaginar que a primeira capa, que é o lugar mais sutil, é do Criador. O que vem logo do Criador é tudo mais sutil que existe no universo, exceto o Criador, que são as esferas de pensamentos mais avançadas, onde você tem seres que ajudam aí o universo a acontecer. No miolo nós temos todos os outros planos extrafísicos, todos estão ali. Na terceira capa, que está colada na quarta capa, nós temos seres astrais atuando no físico. Como eu disse, alguns estão nos cemitérios, outros estão trabalhando aqui no plano físico, concomitantemente. E a quarta capa, que é a mais dura, é o mais denso, é o nosso plano físico querido. E por que eu falei que a terceira capa e a quarta capa são capa dura? Porque na terceira capa, como você está muito junto, muito próximo no plano físico, resolvi deixar desse jeito, para você interpretar de uma maneira um pouco mais avançada, sofisticada sobre o tema. Então, cada plano é similar a uma página. Tá? Então, número 1, número 2, 3, 4, 5. Esta página é composta por uma ou mais palavras que existem no universo. Tá? Desde as que visam qualidades como amor, desapego, bondade e coragem, como as que definimos como defeitos, ódio, raiva e rancor. Tá? Então, existem várias palavras. Temos também a quantidade de vezes que a palavra aparece na página, que dará a intensidade dos itens acima. Por exemplo, digamos que o amor está sendo usado uma única vez numa página. Então, nesse plano, tem amor pouquinho. E tem lugares que tendem ao infinito. Tem lugar que tem muito amor. Então, tem planos que tem muito amor. Lembre-se que estamos falando de contextos espirituais onde os limites físicos são meramente ilustrativos. Claro, se você for colocar todas as qualidades num volume enorme de palavras, não teria como colocar num livro. Tudo para a gente entender aí o contexto. E a questão de acessos a esses lugares, como funcionaria? Cada plano tem um conjunto de vibrações próprias ou específicas, ou seja, você vai juntando todas aquelas palavras, você vai definir como é que funciona um plano. O acesso ou permanência nesses planos é dada pelas características desenvolvidas pelo ser, no caso o espírito, né? Por exemplo, para estar num plano espiritual, extrafísico, mais avançado, é preciso ter desenvolvido mais amor. Então, em vez de você ter a palavra amor uma vez, nesse plano você tem que estar vibrando 2 vezes o amor. Tá? Um ser que ainda está em um momento da evolução e as suas vibrações são mais animalescas e o amor é algo ainda pouco atuante nesse espírito,
não terá o acesso ou a permanência em alguns planos que existem essa característica. Cada um acessa o plano que tem maior sintonia, pela lei da afinidade. Quando eu digo animalesca, não é sentido pejorativo, ruim, mas nós já estamos com bastante amor dentro de nós. E tem seres que isso ainda está bem rudimentar, tendo mais a parte animal realmente, entende? E por que eu disse ali você ter acesso ou a permanência? Porque algumas vezes existe, num momento que você está muito bem, ou quando o seu guia espiritual, mentor espiritual, anjo, amparador espiritual, o nome que você quiser dar, leva a ter acesso a esses lugares melhores, como literalmente patrocinando a sua estadia ali. Só que quando ele deixa de estar com você, ele está livre acesso quando está com ele. Quando ele tira aquela etiquetinha de show, o semelhante a um show, né, um acesso VIP, você volta ao normal. Aí você volta para a média que você estava. Ah, então por que ele me levou nesse lugar? Às vezes para você ter uma noção de como é um plano diferente, a vibração desse plano, ou uma palestra, um estudo, ou ver alguém, alguma coisa, ter acesso a alguma informação, sempre tem um propósito. Às vezes até para te estimular. Jamais o espírito bom vai te levar a um lugar desse para te humilhar, jamais. E como é que são esses filtros então? Bom, os filtros são o seguinte. Mesmo tendo uma ou mais características que o permite acessar ou permanecer um plano, algumas vezes somos impedidos disso por causa dos filtros que existem nestes. Por exemplo, os filtros são as vibrações não permitidas de existirem ou estarem vibrando com uma determinada intensidade no espírito. Por exemplo, chega um momento da sua evolução, você não pode mais vibrar raiva, nem ódio. Isso não existe mais dentro de você por muito tempo. Isso é igual você ter. Dizem que nós teremos aí durante a evolução, nós teremos um dedo a menos no pé. Né? Temos 10, ficaremos com os 8, porque o dedinho está ali, né? Então o dedinho você fala, bom, o dedinho não serve para nada, só para bater no móvel, não é verdade? Então, neste momento, não vamos precisar mais do dedinho do pé, de ambos. Então, isso não existe mais dentro de você, isso é passado. Então, para entrar nesse plano aqui, você não precisa ter mais o dedinho do pé. Aí você acessa. Então, nós temos, às vezes, dois espíritos muito similares que podem acessar um plano. Entretanto, um deles possui índice de vibração do áudio ainda latente, seja na sua existência ou na sua intensidade. Essa pessoa não passará pelo filtro. Imagina o coador de café, onde os pensamentos, sentimentos e ações mais grossas não passam, ou seja, de maior densidade vibracional. Então, muitas vezes você tem as qualidades, por exemplo, você está vibrando 2 vezes amor, perdão, e às vezes você está vibrando ainda um pouco de raiva. Então você não tem acesso por causa da raiva. Entendeu? Então, evoluir não é só você adquirir novas qualidades, é você deixar que outras características suas desapareçam, não existam mais. Ou ainda, temos um espírito possuindo todas as qualidades para acessar um plano específico, e não possuindo nenhuma vibração negativa que o desabone para acessar ou para permanecer nesse. Entretanto, em um momento como naqueles dias mais complicados da existência, o espírito está muito irritado. Esta vibração vai atrapalhar ou ainda impedir o seu acesso ou permanência em alguns lugares. Simples assim. Você tem o mérito de estar lá. Vai estar irritadinho, não vai. Observação: essa irritabilidade ou outra condição permanente ou temporária impede ou prejudica o acesso da pessoa a informações e seres com vibrações mais sutis, ou seja, seres que chamamos de mais avançados, elevados, evoluídos. Então, muitas vezes, você não está só tendo acesso a esses planos, nessas condições, você está lá locacionalmente. Você está locacionalmente na projeção, você está lá locacionalmente. Você está desencarnado, você está lá local. Você chegou lá localmente, está pondo seus pezinhos extrafísicos lá. Não, nós estamos falando de locais físicos, que você também pode acessar esses locais, ou essas esferas, ou esses planos de consciência que tem um conteúdo, mas você não está legal aquele dia. Então, o plano está lá, não deixa de vibrar. Você não consegue acessar. Ou chega com muito ruído, digamos assim. A informação não chega muito nítida para você. Considerações: planos com vibrações muito similares são mais fáceis de serem acessados por nós. Por exemplo, os planos extrafísicos com as vibrações de acesso e filtros muito similares ao do plano físico são os mais fáceis de termos acesso ou de permanecermos neles. Acontece assim, quanto mais próximo é um plano, mais fácil a gente ter a sintonia dele. No padrão, tá, pessoal? Então você pega alguém que está numa questão mais avançada, no sentido de trabalhar bem as energias, está muito bem, ele consegue em planos bem além da média nossa. Nós estamos falando da média aqui, da nossa humanidade. Tá? Não estou me excluindo dela.
Algumas considerações: o plano físico, até onde se percebe, é o único onde seres muito mais avançados que a média de um grupo, a humanidade inteira, entre eles, eu também me incluo, atuam no mesmo plano. Isso é mais difícil de ocorrer no astral, pelo simples motivo desses seres serem mais sutis e desta maneira simplesmente não temos acesso a eles. A não ser alguns momentos quando aumentamos a nossa vibração ou eles, com muito esforço e sacrifício, mudam a vibração para que possamos acessá-los, com uma sensação de que estamos tocando-os energeticamente, ou seja, como se estivéssemos abraçando ou nos unindo a eles. Como eu digo aqui, a questão deles serem mais sutis, nós não temos acesso, é uma realidade. Como é que você tem acesso a um ser desse? Pela afinidade. Então, você está trabalhando, realizando um trabalho espiritual, você tem ideais e ações positivas ligadas à luz, ao amor, ao bem da humanidade. Então, por sintonia, você pode acessar esses seres e eles te ajudam. Aliás, sempre nos ajudam, mas você percebe, é diferente. E quando eles estão próximos, localmente, assim, estão perto de você, a sensação é maravilhosa. E quando eles estão longe, uma longa distância, eu posso ainda sintonizá-los, claro, mas você tem que manter firme essa sensação não, esse pensamento, sentimento e ação de fazer algo muito bom. E como nós não estamos ainda tão avançados, não conseguimos manter por muito tempo. Com o tempo vamos imaginando, vamos mantendo mais, né? Vamos nos aprimorando. Aí chega um momento, fica mais fácil acessar esses seres de luz em vários momentos da evolução, tá? Não é só Buda, Jesus e Krishna. Tem bastante gente legal. Isso aqui não é uma competição espiritual, mas tem muita gente boa trabalhando em prol da humanidade. Sejam deles. E mudança de planos para vibração. Considerando que as nossas energias, oriundas dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, temos uma quantidade delas vibrando em cada um dos elementos que compõem o nosso espírito. Falei ali na parte de aula sobre energias. Imagine então que estamos em um determinado andar de um prédio, onde o plano físico é o térreo, isso nós estamos, e os planos mais sutis são andares acima. Ou seja, teremos incontáveis andares acima. Isso é uma figura de linguagem. Não é assim que funciona. Isso vai ser explicado mais adiante. Só que assim, num determinado planeta, existe uma média de, por exemplo, de avanço espiritual que você chega. Tá? Existem planetas muito mais avançados que o nosso, onde existem seres que estão no mesmo patamar, digamos assim, de aprendizado. Então você está aprendendo aqui ainda 1, 2, 3, eles estão lá com física, astrofísica, fórmulas complexas. Existe um desafio lá como existe um desafio aqui. Então existe um limite máximo de andares aqui e lá e assim vai. Digamos que você está no térreo, com uma quantidade determinada de vibrações e energias como resultado de suas experiências, as quais vibram atuando de uma maneira boa ou ruim dentro de você. Quando tentamos subir para outro andar, temos muita dificuldade ou simplesmente não conseguimos, simplesmente pelo fato das possibilidades dos acessos e filtros já explicados. Sendo assim, acessamos constantemente planos com vibrações mais similares ou próximas ao nosso, como se subíssemos ou descêssemos até os andares mais próximos. Então você não vai subir 500 andares. Você pode, vamos dizer, subníveis, mas tem um limite. A gente não consegue. No nossa média, entendeu? Tem dias que você está melhor, sobe mais, tem dias que você não está tão legal, está mais cansado, está mais irritadinho, não sobe tanto, entendeu? O mesmo vale para seres desencarnados que estão com uma vibração mais sutil. Eles têm dificuldade para acessar os planos mais densos. Inclusive, eles podem usar aparelhos similares a escafandros ou roupas de mergulho, etc., para irem a determinadas regiões como resgate no umbral ou ainda momentos para se comunicar conosco, aparecendo, né, seja ali locacionalmente, em outros planos mais densos. Nesses casos, se estamos no térreo e o ser espiritual está no sexto andar, podemos nos encontrar num plano intermediário, ou seja, no quarto andar, e lá termos a nossa interação. Simples assim. Alguns espíritos, conhecidos na literatura como apegados à matéria, que pretendem, por algum motivo, acessar ou prolongar experiências no plano físico, também mudam sua vibração, conscientemente ou não, para ficarem na frequência no plano físico. Estes podem atuar diretamente no plano físico, onde estamos. Entretanto, como uma motivação da interação com o plano físico não é para avançar espiritualmente, mas para diminuir a velocidade deste avanço, esses seres espíritos, né? Seres espirituais pagam um preço muito alto por essa escolha.
Alguns espíritos, conhecidos na literatura como apegados à matéria, que pretendem, por algum motivo, acessar ou prolongar experiências no plano físico, também mudam sua vibração, conscientemente ou não, para ficarem na frequência do plano físico. Então, nós chamamos de apegados. Então, apegado a qualquer coisa, emoção, alguém, alguma sensação, álcool, droga, ganância, etc. Comida. Né? Estes seres podem atuar diretamente no plano físico onde estamos. Entretanto, como a motivação da interação com o plano físico não é para avançar espiritualmente, mas para diminuir a velocidade deste avanço, esses espíritos pagam um preço muito alto por essa escolha. Eles não fazem essa escolha porque querem, no sentido de querer diminuir a velocidade da evolução. Porque se eles estivessem querendo avançar, eles não ficariam aqui, entendeu? Estão querendo retardar a evolução. Como é que você retarda o seu avanço? Você fica apegado a coisas que não vão te ajudar em nada. E como eles ficam aqui no físico? Eles podem atuar no físico? Sim, vou dar um exemplo. Ficam prejudicando, às vezes, um ser encarnado. E muitas vezes eles não estão nem por um ser, é por uma ideia, de um plano. Olha só que interessante. Envolto, por exemplo, de violência, de drogas, etc. Muito complicado isso aqui. Tá? Existem seres que vêm aqui no plano físico, mas a intuição é ajudar. E é diferente, não está pegado. Ele está avançando espiritualmente. Entendeu a diferença de proposta? Vamos falar agora sobre prédios, né, ainda, e sobre escolas corpos celestes. Podemos imaginar também que cada prédio é uma escola vertical e está dentro de uma grande aglomerado de outros prédios escolas, onde o aluno pode aprender disciplinas distintas em cada um deles. Algumas disciplinas são bem similares entre as escolas, como aprender a amar, e outras um pouco mais distintas, como os prédios que existe o ensino de uma disciplina de maneira mais aprofundada sobre qualquer tema. Então você vai aprendendo a amar, então sua proposta é que você aprenda a amar cada vez mais, talvez de maneiras diferentes. E tudo de bom, tudo que você pode aprender para crescer de qualquer aspecto. Nisso podemos considerar até as disciplinas comuns que temos aqui na Terra, como a matemática, a física, pois o intelecto também é uma característica da evolução e jamais podemos esquecer disso. Pense também que muitos lugares são mais envolvidos na área de exatas, outros na área de humanas, outros na área de biológicas, de uma maneira muito literal. Sendo assim, sempre teremos algo a aprender e evoluir em determinado assunto na existência. Podemos imaginar ainda que cada prédio, que é uma escola, é um planeta ou um corpo celeste, onde seres habitam e interagem constantemente com o intuito simples e evoluindo. Porque um corpo celeste, existe vida no Sol, existe vida na Lua, existe vida às vezes no meteoro, no meteorito, você não sabe. Existem planetas que são só astrais, eles não têm nem aspecto físico que a gente conhece. Interessante, né? Cada escola terá um térreo e demais andares. Algumas escolas, bem como na Terra, ensinam o aluno até um determinado ponto, como eu disse anteriormente. Para o aluno progredir muitas vezes, ele vai a outras escolas, ou seja, outros corpos celestes. E nestes, pode ou não incorrer em ter experiências no plano físico ou não dessa escola. Fazemos de tempos em tempos mudanças de planos dentro das escolas, né? E mudança de escolas também. Então você vai mudando de planos dentro da sua escola, que seria próximo da Terra, e muda também de escolas. E por que nem sempre você tem experiência física? Poxa, você está desencarnado. Simples. Primeira vez que você está aqui na esfera da Terra, está desencarnado, você nem teve experiência física. E às vezes você nem terá, você está já no momento da sua evolução, você não precisa ter uma experiência como tem na Terra. Você veio aqui para ajudar, para aprender. Entende? Então, o aspecto de tudo isso aí é muito vasto. Algumas escolas simplesmente não possuem interações de seus alunos no plano físico, ficando a evolução destes como resultado exclusivo das experiências nos planos mais sutis desses pré-escola, ou seja, corpo celeste. Pode existir nessas escolas a vida em outro contexto mais denso no plano físico, como a de outros animais, mas os alunos mais avançados não chegam a vivenciar as experiências diretamente no térreo, ou seja, encarnando no plano físico. Simples. Dentre os muitos prédios, podemos ter alguns funcionando no plano físico similar ao nosso planeta Terra. Entretanto, as vibrações mais equilibradas dos seres que lá vivem tornam o plano físico um lugar mais agradável de viver. Então existem muitos corpos celestes no universo. Planetas, luas, né, etc.
Existem seres tendo experiência física, como a nossa. Mas não tem guerra, não tem assassinato, não tem fome. E como é que a vida lá tal? Evolui para saber. Então vamos imaginar, estamos chegando no fim da aula, depois de tudo que foi falado, que o corpo humano é formado pelos sistemas, né, cardiovascular, respiratório, digestório, etc. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Então, cada um tem uma função, cada um tem uma vibração. De maneira geral, o nosso sangue é composto de 3 tipos de células: as hemácias, leucócitos e as plaquetas. Nós vamos falar das hemácias, que transportam gás de oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Se essa hemácia está ali no dedinho do pé, vamos dizer no dedo, no osso, digamos que está no plano físico, que é a parte mais densa do corpo. Se você mudar de planeta, você vai estar aqui perto da cabeça, mas você ainda estará no osso. Então, conforme você vai mudando de plano, seria como se você saísse do osso e fosse, por exemplo, para os músculos, a pele. Entende? Você pode estar vibrando densamente no osso, ou seja, tendo experiência no osso tanto no dedinho do pé como na cabeça, e pode ter uma experiência também no planeta, ou em algum lugar, ou plano de consciência, na pele do dedinho, na pele atrás da cabeça. E isso é importante porque você pode estar, através da vibração, acessando esses lugares. Então você pode acessar alguém que está no plano físico, extrafísico, em qualquer lugar. A questão aqui é que, se você considerar o plano físico como todo o universo existente, conhecido ou não, então você tem um plano físico, você olha as estrelas, digamos que você seja um astronauta e você esteja vislumbrando, através de uma viagem, você chegou ao outro extremo do universo. Isso que eu gostaria que você entendesse. Você ainda está no plano físico? Sim. Você está no plano físico. Poxa, mas não é um lugar muito mais avançado? Você pode estar em contato com a civilização mais avançada que tem no universo físico, mas você está lá no físico. Então, se você imaginar sair do dedinho do pé para a cabeça, você ainda está no físico. Então, o extrafísico é mais fácil de entender porque a barreira física atrapalha, né? Mas você estaria, teoricamente, mais rápido de um lado para o outro. Mas há de entender, gente, que quando você está no físico, você está no físico. Porque muitas vezes a gente tem noção só do planeta, sair do planeta tudo é extrafísico. Não, tem que sempre lembrar que tem a parte física em todo o universo. E toda essa vastidão física terá outros planos mais sutis, como os existentes na Terra. Então seria como cada local, digamos, no mínimo, corpo celeste tivesse algo semelhante à Terra. Alguns mais, outros menos. Sem contar aí várias camadas, planos de consciência que a gente nem faz ideia de que existam. Esferas de consciência, como eu falei, ligadas à música, números. A gente nem faz ideia de que exista. Então, existe uma diversidade gigantesca, sabe? Praticamente infinita, do universo onde a gente vive. E dessa maneira, eu finalizo a aula. Gostaria que você refletisse muito. Agradeço a oportunidade de passar aí essas considerações sobre o tema. Não é um tema fácil, vou ser bem sério, acho que é o tema aí mais difícil de abordar. Porque se você tem uma experiência fora do corpo, se você já teve uma projeção mental, outras esferas de consciência, seria muito mais fácil, mas não tem problema. Isso aí faz parte do nosso caminho, a gente ir crescendo. O importante é fazer o melhor, é assim que a gente vê, fazer o melhor que você pode, onde você está com o que você tem. Às vezes nessa experiência que você tem nessa terra, nesse momento, não é para você acessar X, Y, Z, é para você focar às vezes na sua família, no seu dia a dia, etc. Então, nunca menospreze a sua experiência pelas faltas de experiências que você não tem acesso. Valorize o que você tem, que é o mais importante. Agradeço a todos e até o próximo material.